Ageu capítulo 1, versículo 1 em diante. Ageu capítulo 1. Amém? Amém. Ageu capítulo 1, versículo 1 em diante, nos diz assim o texto do profeta Ageu. No ano segundo o rei Dário, do 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitar em vossas casas estucadas? E esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito e recolhei pouco. Comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos sacieis. Vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário em um saquetel furado. Menino, será que está acontecendo isso aí? Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração e os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei. Serei glorificado, diz o Senhor. Olhareis para muito, mas eis que alcançaste pouco. Este pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhes assoprarei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o orvalho, e a terra retém o seu trigo, o seu fruto. E diz: E fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e a palavra do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês, segundo o ano do rei Dário. Amém? E aí no capítulo 2 fala da glória da última casa, que seria maior do que a primeira. Como diz aqui o texto: no 2º mês, o 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Agora fala Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora,
pois, esforçai-vos, Zorobabel, diz o Senhor, esforçai-vos, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque, assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, farei tremer céus e mar, e terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém e amém. Palavra de Deus para a minha vida e para a sua. E posso dizer que a palavra é bem, vem bem a calhar, é bem sugestiva, é bem para o momento em que estamos vivendo, porque a primeira coisa que nós percebemos que as pessoas perderam diante da situação atual foi a fé. As pessoas perderam a paz, perderam a fé. E a coisa que as pessoas mais estão fazendo, até por incentivo de toda a mídia, de toda a comunicação, o protocolo, que chama-se assim, né? A palavra que a gente tem ouvido é essa do protocolo, agora de saúde, né? De cuidados, é ficar em casa. E as pessoas estão ficando em casa, e nada contra quem fica em casa, inclusive eu, né? Que andava e ando ainda muito mais, e andava mais do que ando, tenho ficado em casa, tenho quietado em casa. Louvado seja Deus. E o problema não está em ficar em casa. E aqui não é o que Deus está, de certa forma, não é o que Deus está, de certa forma, dizendo. Não. Que é para o povo não cuidar da sua casa ou não ficar em sua casa, de forma alguma. O que Deus censura o povo era o simples fato do povo abandonar a casa dele. Deixar de cuidar da casa de Deus. Como que se fosse o contrário, né? Que, na verdade, a segurança, o controle da vida das pessoas estariam, louvado seja Deus, em elas cuidarem das suas vidas. Ei, claro que não. Só que não, como diz aí, né? Claro que não. As pessoas não vão ter paz, não vão ter segurança se elas cuidarem das suas próprias vidas sem Deus. Ninguém vai conseguir fazer coisa alguma, porque o próprio Jesus disse em João capítulo 15, que sem mim nada podeis fazer. Pode tomar remédio, pode fazer o protocolo, pode fazer tudo que lhe cabe fazer para você ter paz, prosperidade e segurança. Sem Deus, ninguém é seguro. Sem Deus, ninguém tem paz. Sem Deus, ninguém consegue coisa alguma. Louvado seja Deus. Sem Deus o homem não consegue subsistir, ou seja, tudo que o homem conquista, tudo aquilo que o homem possa de alguma forma conquistar na sua vida, estabelecer, é por meio de Deus. Logo, porque até então o homem pode plantar a vinha que ele quiser, ele pode guardar no celeiro que ele quiser, como bem diz aqui o texto. É Deus quem tem o controle da terra, é Deus quem tem o controle do ar, é Deus quem tem o controle do vento, é Deus quem tem o controle da chuva, é Deus quem tem o controle das nossas vidas. E como diz o texto, o próprio Deus, por conta da rejeição de Israel, por conta da rejeição do seu povo, diz que o povo trabalhava muito e colhia pouco, recebia o salário e colocava em um saco, só que era um saco furado. Ele, quando juntava alguma coisa, Deus ia lá e soprava. E quem que já não se sentiu assim? Como que sendo em vão todo o esforço da sua vida? Quem que nunca se sentiu assim, louvado seja Deus, se sentindo como que inútil concernente a todo o trabalho que você tenha feito, realizado na sua vida? Quem que nunca se sentiu esgotado de tendo trabalhado muito e não tendo colhido nada? E ainda o nada que colhe, louvado seja Deus, não fica, porque também é nada, né? Louvado seja Deus, não fica consigo, não consegue resolver. Quantas pessoas que tendo sido boas, expert naquilo que faz, boas, como eu falei semana passada, boas mães, boas donas de casa, bons maridos, boas esposas,
bons em tudo, bons profissionais. Ei, não adianta você ser bom em coisa alguma se Deus não estiver contigo. Pois quem vai ungir o seu trabalho, ainda que você seja ruim, quem faz você ser aperfeiçoado, a Bíblia diz que quem adestra as nossas mãos para a peleja é Deus. É Ele quem faz a minha vida ter novidade. É Ele que abençoa, louvado seja Deus, as nossas novidades. É Deus quem abençoa os nossos projetos, quando nós confiamos esses projetos a Ele. E como Ele fala aqui, em relação ao que o povo da época estava passando, e o profeta Ageu profetiza para esse povo, existia, né, tinha passado uma calamidade muito grande, um tempo de guerra muito grande naquela época, naquele período, e não diferente do que estamos vivendo hoje. Que há pessoas que pensam que estamos vivendo, né, um surto de uma praga que surgiu do nada. Não pense que foi isso. Não é isso que está acontecendo. Estamos em guerra. Guerra econômica, guerra de capitalismo, guerra que as pessoas estão querendo, né, encher o bolso de dinheiro através da miséria e da morte das outras. E é o que nós estamos vendo acontecer. É o que nós estamos vendo. E quem pode cessar as guerras, como diz lá em Salmo 46, é Deus. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Louvado seja Deus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e nos manda aquietar para saber que Ele é Deus. É Ele quem pode cuidar e estabelecer a paz e estabelecer e permitir que a guerra se estabeleça na vida das pessoas, diante das nações. Louvado seja Deus. E no caso de Israel, eles tinham passado por um tempo de guerra e toda a sua cidade, suas casas, inclusive o templo, tinha sido destruído. E aí o povo, por sua vez, entre ver o templo destruído e suas casas, todos correram primeiro para restabelecer as suas casas, as suas vidas, seus empregos, a sua subsistência. E esqueceram do primordial, esqueceram do fundamental, da base da vida e da sociedade, de toda e qualquer sociedade. Aleluia! O fundamento de todas as coisas é Deus. O fundamento de tudo, tudo começa em Deus. E não tem como construir uma casa sem um fundamento. Porque a casa que se constrói sem fundamento é uma casa que é construída como se na areia, como diz a Bíblia. Né? Vem o vento e a tempestade, ela cai, ela derruba. Mas a casa que é firmada na rocha, essa pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir qualquer situação, ela estará firme, porque está firmada com alicerce seguro, com alicerce sólido, forte. E aqui Deus está dando uma dica para o povo, como aquele que de verdade sabe do que está falando e por que está falando. O povo de Israel, por sua vez, estava totalmente ocioso, não era para menos. Eu não vou dizer que eu não faria o mesmo, não vou dizer que eu também não estaria preocupado com minha casa, minha vida, com a cobertura da vida dos meus filhos, quem sabe, né? Perdi tudo, deu um terremoto, caiu a igreja, caiu a casa, né? E aí é bem comum as pessoas tomarem essa atitude. E esse alerta de Deus aqui para a nação é que Ele é quem pode, Ele foi quem fez tremer a terra, como diz aqui. Daqui a pouco eu farei tremer terra seca, farei tremer o mar, farei tremer todas as coisas. Ele é quem faz a turbulência vir, é Ele quem faz ela cessar. É Ele quem estabelece o tempo de paz e é Ele quem coloca as pessoas também em situação de calamidade. Deus é quem permite. Todas as vezes que Israel passava por calamidade, que passava por falta de segurança, falta de paz, falta de comida, era claro que por um motivo de consequência do que eles tinham feito ou deixado de fazer, e Deus permitia que eles passassem por situações de guerra, para que Israel reconhecesse a sua falha, o seu delito, para que Israel voltasse atrás e começasse a sua vida da forma correta. O problema das pessoas é que, mesmo elas sabendo que estão começando a vida de uma forma errada, elas acham que Deus, por sua misericórdia e bondade, vai deixar que isso se estabeleça. E a pergunta fica para mim e para você: se Deus tivesse deixado todos os seus planos que você fez presunçosamente, que eu fiz presunçosamente, de uma forma errada, ilegal, totalmente começando do final para o começo, não tem umas coisas assim que a gente faz? Né? Ganhar dinheiro sem trabalhar, querer ficar rico sem estudar, querer casar com quem não é para casar, querer fazer as coisas assim, né? Tem gente que nem casou, já quer ir morar junto, assim, começa tudo errado, não tem gente assim? Quantas vezes nós quisemos, nós adentramos em projetos assim, que quisemos agir de forma totalmente aleatória, sem Deus,
e só viemos para ele para pedir que ele confirmasse ou abençoasse a nossa vida. Quantas das vezes? E se Deus tivesse deixado a nossa vida progredir? Né? Com aquela, vamos dizer assim, para quem já teve essa situação, com aquele relacionamento proibido, com aquele dinheiro ilegal, com aquela situação em que você não precisava nem trabalhar para poder ganhar dinheiro. Se Deus tivesse permitido, tivesse confirmado, abençoado, vamos dizer que se Deus tivesse feito você prosperar, como é que estaria a sua vida hoje? Talvez sua vida estaria assim bem, né? Você estaria casado com quem você se apegou. Estaria próspero porque o dinheiro estava na conta. Mas e a sua consciência? E de verdade, e a consciência de Deus? Será que Deus poderia ser chamado de justo hoje? Se ele tivesse deixado aquela pessoa que queria casar com uma mulher casada, ou com um homem casado, e Deus tivesse abençoado. Se Satanás fosse acusar Deus de Deus ter abençoado um relacionamento ilegal, será que Deus teria hoje a consciência, ou nós poderíamos chamar ele de justo? Será que nós poderíamos chamar Deus de justo se ele tivesse abençoado? Como a gente vê, eu já vi casos, já vi pessoas contarem que é bem comum que no Rio de Janeiro tem traficantes que vão fazer assalto, pessoas bandidas que vão fazer assalto, tem deles que levam o Salmo 91. Tá trocando tiro com a polícia e orando o Salmo 91. Aí fica a pergunta, Deus ouve esse tipo de oração? Deus abençoa esse tipo de oração? A pessoa tá aqui metendo bala na polícia, querendo matar a polícia. E tá orando, rezando, sei lá. Pedindo para Deus abençoar ele. Tem deles que vai sair para cometer o assalto e ainda se benze. Vamos comigo, Jesus. Se Deus abençoasse isso, ele poderia ser chamado de justo. Justo e fiel? Não poderia. Sabe por que Deus nunca vai ser chamado de injusto e de infiel? Porque Deus não abençoa coisas assim. Deus não prospera coisas assim. Pastor, e no caso de eu reconstruir minha vida sem Deus? Você até pode, com seu próprio esforço e capacidade. Se você tiver essa capacidade. Porém, a Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Para você conseguir estabelecer sua vida sem Deus, você vai ter que ter uma terra sua. Você vai ter que ter um lugar seu, aonde você não dependa de Deus para coisa alguma. Você não dependa de Deus para chuva, você não dependa de Deus para sol, você não dependa de Deus para inclusive o espaço da terra, né? Apesar da gente não pagar aluguel para ele, mas pelo menos o direito de propriedade que é dele a gente tem que dar. A Deus temos que dar toda a honra e toda a glória e reconhecimento por tudo que ele nos fez. E o problema da humanidade é esse, que querem estabelecer sua vida dentro do lote de Deus, dentro do lugar de Deus, dentro da morada de Deus. Dependem da chuva, dependem do sol, dependem do alimento, dependem da paz para viver, porque tem pessoas que até são inteligentes, que até conseguem, né? Conseguem passar em um concurso público, conseguem arrumar um emprego com facilidade, mas não conseguem ter paz, estão com depressão. Quem que pode ungir a nossa vida e a sua com paz? É o dono dela, que é Deus, aleluia. Então não adianta eu ter a capacidade de fazer as coisas sem Deus, porque eu vou sempre precisar de Deus, depender de Deus para todas as coisas. É Ele quem faz a minha prosperidade ser prosperidade. É Ele quem faz, aleluia, o meu leito ser abençoado sem nenhuma enfermidade. É Ele que traz tranquilidade ao coração do homem. É Ele que confirma os passos de um homem bom. É Ele que abençoa a criação que nós temos aos nossos filhos. É Ele que abençoa um casal, porque a Bíblia fala que a boa esposa vem do Senhor. E o bom marido é dele também, aleluia. O cão não dá nada para ninguém. Ei, Deus é quem abençoa todas as coisas. É Ele quem faz. Ele que escondeu o ouro, que escondeu as riquezas da escuridade, é quem pode revelar para mim e para você aonde é que está a nossa porção. Como ele fez aqui em Ageu. Ele disse que o povo, se ele se esforçasse, como o povo aqui reconhece depois da chamada que Deus deu, aqui no capítulo 1, ele chama a atenção do povo, porque o povo estava aplicando o seu coração em trabalhar para edificar a sua própria vida, nada contra, e Deus quer que a gente faça isso mesmo, que nós aplique o nosso coração em edificar a nossa vida, porque Deus não gosta de gente preguiçoso. Nós temos que edificar a nossa vida. Epa, porém, todavia, entretanto, precisamos lembrar de Deus em primeiro lugar. Porque é Ele que vai dizer para que rumo eu devo ir. Ele é quem vai dizer quais são as alianças que eu vou poder fazer. Porque dependendo da aliança que você fizer, sua vida vai ser fácil. Ou, se depender da aliança que você fizer, sua vida vai ser difícil. Dependendo da aliança que você fizer, você pode fazer uma aliança com um chefe, e você vai se dedicar a vida inteira para ele.
e para receber o salário todo mês vai ser difícil. Misericórdia, só me paga de picadinho. Ou até nem paga. Vai enrolando. E quando você achar saem de lá que já tem não sei quantos mil para receber, o chefe decreta falência e você deu a sua vida inteirinha com uma pessoa que não te deu nada. Quantas pessoas se amarram sentimentalmente ao lado das pessoas, de uma pessoa que vai ser o algoz, aquele que vai arrancar a sua própria vida, que vai te assassinar, que vai matar a pessoa. Quantas pessoas não se colocam à disposição de alguém assim, de um amigo? Quantas vezes, irmãos, eu já fui do mundo aí da pá virada, quando eu era jovem, adolescente, eu comecei a andar com as gangues, tinha umas gangues que andavam pinchando aí. Menino, mas como era comum ver que aquele brother, aquele colega, aquele amigo que andava com ela, ó, de lado, colado comigo, com o outro, ele fazia casinha pro outro. Vamos ali, amigo, tem um negócio pra nós. Quando chegava lá era uma casinha. O que é casinha, pastor? Era uma emboscada, era uma armação para poder tirar a vida de alguém. Quantas vezes isso já aconteceu? E era o amigo de infância. Era aquele que a pessoa conhecia, né? Quantas amigas de salão, amigas de conversa, amigas de confidência, que as pessoas às vezes colocam dentro da sua própria casa. E é ela que vai tomar teu marido. Quantas vezes isso não aconteceu? Quantas vezes isso não acontece? Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque se Deus não confirmar as minhas alianças, eu posso estar fazendo uma construção imensa de um império para ficar nas mãos do meu inimigo. Eu posso, até com a minha capacidade, erguer a minha vida do dia para a noite. Pá, pode isso acontecer? Tem! Tem pessoas aí que conseguem achar a veia do ouro, fura um poço de petróleo e fica rico. Porém, quando chega a sentar-se na cadeira da riqueza, é traído por aquele que ele mais confiava e perde tudo. Seu sócio, sua esposa, seu marido, seja quem for. Seus próprios filhos, como no caso daquela Richthofen, não sei nem como é que fala o nome daquela mulher. Pega os pais dormindo e mete o martelo e mata para poder ficar com a riqueza dos pais. Nem os pais ficou e nem elas. O que adiantou? Construir a vida sem Deus. É a Deus, irmãos, é Deus quem dá segurança, paz e segurança para você deitar a cabeça no seu travesseiro e dormir. Quantas eu já atendi como pastor, quantas mães eu já atendi dizer, pastor, eu tenho medo do meu próprio filho. Pensa numa coisa dessa. De um pai, de uma própria mãe, dizer que tem medo do próprio filho, que não consegue dormir, tem que dormir com as portas trancadas, porque o filho não dá paz nem para a mãe dormir, a filha não dá paz nem para a mãe dormir, porque o desejo da filha é destruir ou matar, sei lá, agredir a própria mãe ou o próprio pai. Quantos casos como esse? Então a minha prosperidade, a Bíblia diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e ela não acrescenta dores. Há muitas pessoas que precisam, querem a bênção, mas não querem Deus. E por não quererem Deus, ficam até, quem sabe, querendo estabelecer as suas vidas para que Deus confirme os seus passos, mas o coração dele é mau, não é bom. Ou seja, se Deus der aquilo que o coração dele deseja, se Deus permitir ele ir para onde ele quer ir, chegar aonde ele quer chegar, este algo inclusive que ele vai usar é para contra o próprio Deus, é para ir contra o reino do próprio Deus. Quantas pessoas eu não já vi acontecer casos assim? Eu fico olhando aí, tenho que falar porque meu compromisso é com a verdade, eu não tenho compromisso com ninguém, no sentido humano, meu compromisso é com Deus. Quantos artistas famosos, nada contra eles, mas em relação ao sucesso que eles têm, o sucesso que muitos deles pediram para Deus para ter, que a gente ouve aí, muitos deles que até cantam músicas evangélicas, esses artistas do mundo, quantos deles, irmãos, agora que pediram a Deus o sucesso que tem, estão usando o sucesso que tem para destruir e arrastar multidões para cachaça, para bebida, para prostituição, para o adultério, para coisas erradas? Quantos artistas, eu posso dizer que a grande maioria deles, que eu já fui de lá, já fui do mundo, e tinha músicas que eu ouvia naquela época que era só ouvir a música, dava vontade de beber, dava vontade de matar, dava vontade de trair, era ou não é? Tem música que você escuta, que a tendência que dá, a vontade que dá na pessoa é de fazer o que é errado, que desagrada a Deus. Ou seja, pessoas que começaram no seu sucesso, a grande maioria deles, inclusive esses cantores americanos, 90% dos cantores americanos vieram da igreja. Whitney Houston, Michael Jackson,
Mariah Carey, quem mais? Aquela Beyoncé, todos eles vieram da igreja evangélica, eram crentes, pediram a Deus o dom, Deus concedeu, Deus os chamou, Deus os ungiu, e hoje eles subiram na carreira, são famosos cantando músicas que levam pessoas a irem contra Deus. Quantas pessoas estão construindo um império, são milionários, são homens e mulheres muito ricos, porém, estão juntando contra Deus, estão fazendo coisas que vão levá-los à sua própria ruína, e por isso que a grande maioria, 99%, até sobre o número, 99% desses artistas encerram suas vidas de uma situação totalmente deplorável. A vida delas murcha como verdura, que ninguém nem fica sabendo como é que foi. E quando morre, quando não é de overdose, é de uma doença, como no caso do Michael Jackson, muito, avastadora. Perdem sua vida assim como fumaça. E a multidão de pessoas que eles arrastaram. Por essa razão, é que eu e você, por isso que diz respeito aqui na Bíblia de paz. Por quê? A paz é o segredo, a paz é o resultado. Ou seja, tudo que você conquistar com Deus vai ter o acréscimo de paz. Vai ser próspero com paz. Se é sem Deus, pode até ter dinheiro, não prosperidade, pode até ter dinheiro. E é sem paz, não pode dormir, tem que ficar na janela para saber quem está mexendo no portão. Se alguém toca a campainha, o coração já palpita de medo. A pessoa não consegue ser, aleluia, louvado seja Deus, tranquila, não consegue ter paz, porque a prosperidade dela foi em situação totalmente longe de Deus. Inclusive, eu conheço muitos que quando você chama, vamos para a igreja, eles dizem assim, Deus o livre, pastor. Por que, meu filho, você não vai para a igreja? Porque se eu for, eu sei que Deus vai me tomar tudo que eu tenho. Por quê? Tudo foi construído sem Deus. Muitas das vezes até na ilegalidade. Quantos que se Deus entrar na vida delas hoje, ele vai ter que fazer a faxina, porque Deus não compactua com coisa errada. E é por essa razão que é melhor eu levar mais tempo com Deus, aleluia, caminhando com Ele, para que a minha prosperidade seja verdadeira, com paz e com prosperidade, do que eu subir do dia para a noite sem Deus e não ter um dia de paz na minha alma, não ter um dia de tranquilidade na minha alma. É por isso que muitos, por não terem o temor a Deus, seguem o caminho do tráfico, seguem o caminho da, louvado seja Deus, da corrupção, seguem o caminho da prostituição, seguem o caminho das facilidades, para poder ter aquilo que a alma dela deseja, porque a Bíblia diz, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Mas para aqueles que o coração, o tesouro dele maior é Deus, esses que conseguiram aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, esses vão ter, aleluia, os olhos, o coração voltado aos céus. E Deus vai ter os olhos voltados para Ele. E tudo quanto fizer, prosperará. Aonde pôr a planta dos seus pés, Deus vai dar por herança. Tudo que eles fizer, como diz Ageu, capítulo de número 2, Ele vai dar paz, prosperidade, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Neste lugar eu darei paz, neste lugar eu derramarei a minha glória. E a glória da última casa será maior do que a da primeira. Porque todos nós temos uma, vamos dizer assim, uma oportunidade. Deus permite a gente ir para a primeira casa. Deus permite a gente dar os primeiros passos sozinhos. É igual o pai, apesar de muitos pais, terem medo de deixar o filho caminhar só e deixar o menino se estabacar no chão, aí segurando o menino e o menino não aprende a andar nunca. Deus não, Ele vai deixar você fazer do seu jeito. Deus vai deixar você criar, se criar, quem sabe, tentar do seu jeito a primeira vez. E na primeira vez que você perceber que não dá conta, você não pode deixar o orgulho dominar seu coração. Nós não podemos deixar o orgulho dominar o nosso coração a ponto de dizer, não, pode deixar, eu me levanto só. Eu dou conta, eu não quero saber de Deus, não quero saber de igreja, eu vou sair dessa. Tem gente que é orgulhoso, que não quer ajuda. E Deus vai deixando a segunda, a terceira, até a vez que essa pessoa desiste, não só de tentar, como de viver. E por isso que a grande maioria deles leva muito tempo para prosperar na presença de Deus. Porque quando vem na bagaceira do moído da vida emocional, vem destruído emocionalmente e sentimentalmente. E aí para Deus poder estabelecer e abençoá-los, Deus primeiro tem que sarar suas feridas. É por isso que o processo demora muito. Mas se fôssemos pessoas resolvidas, se fôssemos pessoas totalmente de identidade, de personalidade, de caráter em Deus sarado,
ei, e souber reconhecer sem orgulho, eu tentei a primeira vez, fui errado, Senhor. Eu dei com a cara no muro, eu não consegui lidar com minha vida, não consegui criar meus filhos, não consegui lidar com o casamento. Agora eu coloco minha vida nas tuas mãos, porque sei que o Senhor é quem pode estabelecer minha vida. Se eu não tiver dores, se eu não tiver ferida, se eu não for uma pessoa doente emocionalmente, rapidamente Deus vai, pelo meu reconhecimento, estabelecer minha vida. Vai fazer como fez com o povo, aleluia, louvado a Deus de Judá, que o próprio Deus levantou o espírito do povo e fez o povo trabalhar. Deus deu graça, Deus deu força, Deus deu a ordem e o povo pegou a oportunidade, pegou a palavra e reestabeleceu, primeiro, a casa do Senhor. E a casa do Senhor aqui, irmãos, no sentido histórico, era o templo de Salomão. Mas a casa do Senhor hoje, no tempo presente, é a minha vida primeiro na presença de Deus. Porque Deus não quer, louvado seja Deus, Deus não tem prazer em estabelecer meu casamento sem estabelecer minha fé. Deus não tem prazer de estabelecer minha vida financeira sem estabelecer a minha vida na presença dEle. Deus não tem prazer de me dar coisa alguma nessa terra para meu bel prazer, para minha realização, sendo que eu não sou dEle. Primeiro eu tenho que ser dele. Primeiro nós temos que ser dele. E eu e você, nós sendo dele, aí sim, todas as coisas serão também. Os filhos serão de Deus, o casamento vai ser de Deus, o carro vai ser de Deus, a casa vai ser de Deus, todas as coisas serão dele. E ele vai derramar a sua glória, o seu poder. E quem olhar vai ver que agora sim Deus mora nessa casa. Agora sim, como é bom quando as pessoas entram dentro da nossa casa e dizem: eu sinto paz nesse lugar. Olha como é ruim, irmão, quando a gente entra nas casas dos outros e senta rupiando. Viu o que tem aqui? Não tem umas casas que você vê vulto? Que você senta nas cadeiras e você vê o bicho mexendo? Tem casa assim, irmão. Que você vai e você vê os morcegos saindo. Mas tem casa que você vai, menino, dá vontade nem de ir embora mais. Eu estou numa dessas hoje, aleluia. Amém. Tem casa que você vai, louvado seja Deus, que a paz, a prosperidade, a presença de Deus. Porque a dependência é de Deus, tudo tem que ser com Deus, tudo é para Deus, e se não for com Deus eu estou fora, aleluia. É isso que faz Deus estabelecer, aleluia, o caminho de todas as pessoas. Se eu não colocar minha vida na presença dele, primeira coisa que Deus faz, ele tira a sua presença e você fica murchinho, velho, como estava o povo. Quando a Bíblia fala que Deus levantou o espírito do povo, toda pessoa espirituosa, forte espiritualmente, no sentido pessoal, estou falando só do Espírito de Deus, não. Tem pessoas que têm que ter espírito nela, força espiritual, nela mesma. Pessoa espirituosa, pessoa que tem inteligência, que tem ideia, pessoa que tem ânimo, pessoa que tem vontade. Ou como é bom você trabalhar com gente assim. Agora tem umas pessoas que você vai... Bora, meu filho, pegar a vassoura. Ai, tem vassoura. Bora começar a faxina. Diz, mas vai ter que fazer mesmo. Não tem uma pessoa assim que, para começar a vida, até para namorar, até para fazer a comida. Fazer comida? Não, para que fazer comida? Tem gente que não tem ânimo para nada. O espírito dela é murcho. O espírito dela é totalmente morto. Morre logo, pelo amor de Deus. Desocupa a terra. Que não tem mais nem leito para ninguém. Tem gente que está na terra só ocupando, irmão. Tá na hora de erguer o espírito. Vambora acordar, ó. Acorda na academia. Já acorda. Vambora, viveu. Ó, o galo já cantou. Vambora trabalhar. Vambora viver. Não, tem gente que o espírito tá assim, ainda acordou, ainda tá sabendo nem onde tá. Deus quer ressuscitar nós hoje, irmão. Deus quer fazer uma obra em nós. O Espírito Santo quer trabalhar em mim, em você. Deus, aleluia, quer levantar nosso espírito para nós termos a capacidade dada por Deus de saber achar ouro, de saber achar o caminho da bênção, de saber achar as riquezas da terra, os melhores amigos, os melhores relacionamentos, de fazer filho bonito. Que gente murcha faz filho feio, faz um menino horrível. Gente que não tem espírito bom, irmão, só faz coisa ruim, comida salgada, só faz umas coisas que não presta. Uma pessoa que está animada, ela faz com amor as coisas, faz com o coração aberto, a vida, tudo fica bom. Tem uma água que você bebe na casa da pessoa, você diz, menina, essa água aqui tá boa demais. Não tem? Agora, ó, irmão, até a água ser ruim não dá não.
Tem que ser bom. E Deus que abençoe a minha vida e a sua dessa forma. Porque teve uma hora que a Bíblia fala que Deus levou o povo para um lugar e chegaram lá, as águas eram amargas. Água amarga, água saloba, água ruim de beber. Ô, coisa ruim, eu já fui fazer umas missões numa cidade ruim do Satanás. Ô, cidade ruim, que a água é salgada para beber, ninguém dá conta. Oi! Ninguém consegue viver. Você vai tomar banho, irmão, nem o sabão não pega. Nada, não fica, nada. Você passa um creme, o creme não vai, nada presta. Tem que viver comprando água mineral. E quem dá conta de uma vida dessa? Você vai para uma cidade que a água é boa, irmão. Você bebe na torneira a água, porque não tá nem aí. É boa, é doce. Água boa, sem sabor, o cabelo assim, você tem que pôr pouco creme. Porque tudo é, olha, espuma muito. Tudo fica mais fácil para lavar roupa. Vai tentar lavar roupa em água saloba. Não sai nem a sujeira, ainda a água fica lá, fica amarela. Quem já passou por essa? É ou não é? Presta não! Precisamos de tempero, e quem tempera a nossa vida é Deus. Deus é quem tem poder de temperar a minha vida e a sua. E é isso que as pessoas estão esquecendo. Ei, não é você saber beijar bem, não é você saber cozinhar bem, não é você saber trabalhar muito, não é você ser inteligente. Se Deus não estiver na tua vida, tu tá murcho. Você não tem nada. Ei, não vai pra frente. Ninguém, que adianta ter um restaurante, cozinhar bem, se ninguém vai comer. Que adianta saber fazer tudo, ser ótima dona de casa e ninguém querer tu. Que adianta ser um ótimo profissional e não arruma emprego? Quem estabelece a nossa vida é Deus. É Ele que faz a minha vida, mesmo sem eu ser um bom profissional. Não falta emprego. Como é isso? Deus abençoa, Deus abre porta. E se eu pedir, Ele ainda me transforma num ótimo profissional. Ele ainda faz ao seu o que eu não tinha capacidade de ser. Ele abençoa as minhas novidades, como diz em Salmo 65. Ele nos visita e faz a nossa vida ser estabelecida para a glória do nome dele. Eu e você, nós precisamos crer e caminhar nossa vida dessa forma. Por quê? Primeiro, está chegando a hora de Deus julgar essa terra. Amém. Mas olha o detalhe. O povo fica aí, vai destruir, vai acabar tudo. Para de falar besteira. Ainda para Deus acabar com essa terra aqui, vai muita coisa acontecer ainda. Ainda Jesus vai descer para cá, vai reinar aqui 1000 anos. Pastor, ainda tem 1000 anos ainda? Ah, meu Deus, para que isso ainda? Vai ter 1000 anos aqui ainda. Vai vir o anticristo. Tá para chegar, viu? Jesus vai voltar, levar nós. O anticristo aparece, fica aí. Deixa ele aí com o povo, tô nem aí. Vamos pro céu, ficar lá só na bênção. Olha. Vamos pro céu. Ficando na chiqueza, pegando a carteirinha, que Deus vai dar para nós, a coroa. E nós vamos voltar depois de 7 anos, não sei para quê, mas tem que vir. Nós vamos voltar aqui com Jesus, ele vai vir reinar para ensinar para essas carniças como é que governa de verdade, como é que faz para o povo não morrer de corona. Deus vai vir, Jesus vai vir reinar 1000 anos aqui. Porém, deixa eu te dizer uma verdade. Para aqueles que estabeleceram sua vida agora em Deus, com Deus, e abriram mão de tudo para seguir Jesus, já tem uma vaga garantida com Jesus no reino milenar. Olha que coisa boa. Para aqueles que não querem, estão preferindo as baladas, estão preferindo aí as cachaças, estão preferindo as coisas do mundo, vai ficar no mundo. Quem prefere o céu, vai para o céu. Tá vendo aí a matemática? Quem gosta do mundo, fica no mundo. Quem gosta do céu, vai para o céu. E aí, os que vão para o céu, ficam lá com Deus, porque abriu mão de tudo da terra para poder servir a Deus agora, vai receber seu galardão lá, vai receber a bênção lá, e ainda vai reinar com Jesus depois. E os que preferiam o mundo? Ah, eu gosto do mundo, pastor, mas não gosto do Satanás. Eu gosto do mundo, mas não quero ir para o inferno. Beleza. Então você vai passar aqui um processo de purificação, porque quem não vem por amor vem pela dor. Você vai ter que dar a sua vida por Jesus depois, quando tiver o anticristo aí pastoreando, amém? Aí o anticristo vem com marreta, vem com facão, vem com fogo, vem com espada, vem com fogueira, vem com um monte de coisa, alicate de unha, daquele que arranca a unha. E as pessoas vão dar a sua vida por Jesus. Não tem uma mulher que faz loucura por homem? Não tem uns homens que fazem loucura por mulher? Vai fazer por Jesus também. Eu dou minha vida, pode tacar o fogo, tô nem aí, minha vida é de Jesus. Por isso que eu prefiro ir agora. Dessa vez não tem fogueira, não tem facão, não tem cortador de unha, não tem nada disso. Porque aqueles que abrem mão das suas vidas por Jesus agora, recebem 100 vezes mais aqui e ainda recebem o porvir.
E os que não estão dispostos a abrir nada, abrir mão de nada. Eu tenho uma preguiça de crente. Olha, eu tenho uma preguiça de crente ruim. Por quê, pastor? Porque quando está apaixonado, deixa de ir na casa da mãe, deixa de ir na casa do pai, deixa de falar com os amigos, deixa de fazer o que gosta. A mulher fala assim, pinta o cabelo de amarelo, o abestado vai lá e pinta. Ah, não usa essa camisa, ele não usa. Ah, não quero sentar no lugar, não vai. Ah, não olha para essa mocreia, não olha. Quando vem para a igreja fica, não, Deus não tem nada a ver. Eu vou largar nada por Deus, não quero largar droga, não quero largar cigarro, não quero largar nada por Jesus. Mas quando está namorando apaixonado, fica besta. Então as pessoas assim, com Deus tem que ser na mesma intensidade. Você tem que ser apta a amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima de você mesmo. Precisamos, Jesus disse, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Ei, pastor, e tem que largar tudo mesmo? Deus vai pedir tudo para nós. Tudo aquilo que tiver no seu coração, Ele vai pedir. E o que não tiver no meu coração? Então Ele não vai pedir, não está no seu coração. Mas se tiver no seu coração, os amantes do dinheiro, a primeira coisa que Deus vai pedir de você é dinheiro. Larga a mão do dinheiro e vem me servir sem dinheiro. Misericórdia, pastor, não fale isso não, que eu estou passando mal. Deus vai. Para você que gosta de muito namoro, a primeira coisa que Deus vai te deixar é no caritó. Fica sem namorar e me serve. Deixa eu ver se você me ama mesmo. Amém? Ai, pastor, tá ficando difícil. Calma, eu não falei tudo. Para você que gosta, louvado seja Deus, de bens materiais, que a sua vida, a sua idolatria é bens materiais, fica pobre. E me serve na pobreza. A prova de amor é isso, irmão. Porque eu duvido qual é a mulher que gosta do homem que ama mais o carro do que ela. Qual é o homem que ama a mulher que ama mais a casa do que ele? Não pode nem entrar na sala que ela joga o rodo no pé dele. Ele não fica casado. Ninguém, irmão, nada, nem ninguém nos aceita se a gente não demonstrar um amor verdadeiro. É assim ou não é? Bem assim também é Deus. Precisamos mostrar, provar o nosso amor para com Deus dessa intensidade até maior, acima de todas as coisas, com toda a tua força, entendimento e pensamento, como diz lá Jesus falando. Por essa razão foi que Jesus pediu aqui, Deus pediu aqui em Ageu, que o povo tivesse disposto a abrir mão das suas vidas, do seu tempo. Por quê, irmãos? Quem ia fazer aquele povo prosperar sem ter que trabalhar tanto era Deus. Então, eu e você precisamos entender isso. Quem vai fazer vir da riqueza para a tua mão, quem vai fazer você ganhar dinheiro sem precisar ter tanta loucura e esforço, é Deus. Ele é quem vai te dar negócios, Ele é quem vai te dar oportunidade, Ele é quem vai fazer vir relacionamentos abençoados para a sua mão. É Ele que vai ungir teu ventre para quando o meninozinho nascer, ele já nascer dormindo. Não vai nem chorar. Nossa, esse menino é tão bom. Quase não tem, mas os que tem, é bom. Não tem os meninozinhos que você bota no berço, fica, bota sentado, fica. Você bota um para dormir, ele dorme. Você bota um para comer, ele come. O menino é tudo de Deus, gente. Mas tem outros que você pode botar o que você quiser. Ele não fica. Ele não gosta, ele não dorme. A hora que é para dormir, ele acorda. A hora que é para acordar, ele dorme. Ele é todo trocado. Quem é que abençoa o organismo de uma pessoa? É Deus, irmãos. Quem faz tudo na sua vida ser abençoado é Deus. Deus é quem abençoa as nossas novidades. Por isso que Deus dá o alerta para o povo de Israel aqui em Ageu. Ageu é usado por Deus para chamar a atenção do rei, chamar a atenção de Josué, chamar a atenção do povo. O povo se converte, reconhece que precisa servir a Deus e Deus simplesmente abençoa o povo, levantando o espírito do povo. Porque quando vem o reconhecimento, Deus unge a pessoa com alegria, Deus unge a pessoa de força. Ele que nos cinge de força, diz a Bíblia. E depois vem e faz promessa ao povo: esforça-te, tem de bom ânimo, que eu vou fazer tremer o céu, vou fazer tremer a terra por você. Deus faz estremecer tudo por você, por aqueles que o amam, por aqueles que o serve. Não tem, louvado seja Deus este, que abrindo mão de tudo, que Deus não abra mão, aleluia, de fazer milagre na vida dele. Faz, Deus manifesta da sua glória, como ele bem diz aqui, que a glória da última casa será maior do que a da primeira, porque da segunda casa, quem está nela é Deus. É Deus quem vai fazer a minha, a sua, a nossa vida ser abençoada, porque nós também estamos fazendo de uma forma diferente agora
com Deus, na presença de Deus, para Deus e para que Deus seja honrado por isso. Por isso que quando a Bíblia diz que você deve honrar o seu marido no Senhor, quer dizer, como se fosse para Deus que você honra seu marido. Está honrando o marido como se estivesse honrando Deus. Está amando a esposa como se estivesse amando Deus. Está trabalhando e servindo o seu patrão como se estivesse trabalhando para Deus. Está, louvado seja Deus, né? Tratando seus funcionários como se estivesse tratando o próprio Deus. Como é que Deus não abençoa um povo desse? Gosto do testemunho que eu vi, né? Foi até no Fantástico. Difícil ter coisa boa naquele lugar, mas teve nesse dia. Fantástico mostrou uma matéria de um homem que estava trabalhando numa empresa e o dono da empresa decidiu fazer um teste com seus funcionários. E o dono dessa empresa se vestiu de encarregado, como se tivesse sido contratado aqueles dias para poder trabalhar, e foi trabalhar de aprendiz. E ele foi justamente no lugar onde tinha um crente trabalhando. E aí esse chefe, que se disfarçou de funcionário, vem e diz para esse moço: me ensina a fazer esse serviço aí. Ele diz: vem cá que eu te ensino. Com todo gosto ele falou isso. Pode vir que eu vou te ensinar. E aí vem ele sem saber que era o chefe dele. E aí o chefe entrou e ele falou assim: como é que é isso aqui? Aí o cara foi falando e aí gravando tudo, né? Gravando tudo. Olha, você deve fazer isso aqui como se fosse para Deus. Você, quando for amarrar essas encomendas aqui, você tem que amarrar e conferir, porque isso aqui é como se fosse para Deus. Ele falou Deus 3 vezes. Porque isso aqui não pode se soltar, que alguém pode se machucar, o dono da empresa toma prejuízo e a gente pode perder nosso emprego. Então, você tem que trabalhar como se você estivesse trabalhando para Deus. O dono da empresa parou para chorar. Ele nunca tinha ouvido isso. Parou a gravação, foi embora, voltou para o escritório, chegou lá, trocou de roupa, chamou o encarregado, chamou o funcionário e disse: eu quero conversar com você. Ele já foi se tremendo, achando: pronto, perdi meu emprego. Ele disse: não, eu quero te parabenizar. Eu estava lá embaixo agora, acabei de passar por lá como encarregado. Estou fazendo um teste com os funcionários e o primeiro que eu achei foi você. Me conta a sua história. E aí esse irmão começou a falar que ele era da igreja, que ele tinha projetos sociais, que ele cuidava de pobre, fazia cesta básica e que amava trabalhar naquela empresa. E aí o patrão dele deu para ele 100 mil reais para ajudar ele nos projetos sociais que ele tinha e ainda colocou ele como gerente. Deu um emprego maior para ele, melhor. Por quê, irmãos? Porque ele simplesmente estava fazendo para Deus. O emprego dele não era simplesmente um lugar para ganhar dinheiro. Era um lugar para honrar Deus. A sua profissão é um lugar para honrar Deus. Seu papel de filho é um lugar para honrar Deus. Honrar sua mãe, você está honrando Deus. O seu papel de mãe é um lugar para honrar Deus. É o que eu penso. O meu maior desespero relacionado a meus filhos é: eu preciso entregar esses meninos para Deus bonito. Menino feio Deus não quer. Como é que eu vou chegar lá e entregar meus filhos fumando para Jesus? Meus filhos bebendo? Meus filhos fazendo coisa errada? Por isso que eu já disse logo: Senhor, se for para crescer e ir para o inferno, mata agora. Passa o facão agora. É ou não é, irmã Ira? Imagina você ter como pai visitar um filho em cadeia, enterrar um filho drogado que acabou de morrer de tiro e indo para o inferno. Deus nos livra do negócio desse, irmão. E Deus vai cobrar de cada um de nós, porque se o filho foi para droga, se o filho está fumando, se o filho, às vezes é a culpa do próprio pai. Quantos pais não pegam o cigarro e mandam o filho se der para ele? Vai lá, meu filho, comprar um cigarro para mim. Vai lá, meu filho, faz isso. O pai tá aqui dizendo pro filho não beber, mas ele tá todo trocando as pernas. Às vezes a culpa é do próprio pai. E Deus vai pedir conta de cada um de nós, porque os filhos são herança de quem? Do Senhor. É ou não é? Mesma coisa marido, mesma coisa mulher. Deus vai pedir conta de nós de tudo que nós fizemos. E tudo que nós fizemos tem que ser para Deus, irmãos. Porque o meu papel de um bom pai vai colocar bons cidadãos na terra. E nenhum dos meus filhos amanhã vai estar assaltando ninguém nas esquinas. Não vai estar dando trabalho a filho de ninguém. Agora, tem muito pai aí que é responsável pelos crimes que estão acontecendo na terra. Muitos. Porque enquanto os filhos estavam crescendo pequenininho, nenenzinho, eles estavam com os funk proibidos, rebolando, e os meninozinhos sendo criados nas músicas do Satanás. É ou não é? Nos funk pesados, nos coisas. E aí o menino dá pra gente que não presta, a culpa é de quem? Dos pais. Que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, para quando ele crescer ele não se desviar disso. Deus, ele firma nossos passos nessas coisas, irmão. Quando a gente honra Deus em tudo que a gente vai fazer. Em tudo. Eu tenho pavor de ver criança ouvindo música do mundo. Filho meu, seja quem for. Porque eu já estou ensinando. Se não for botar hino, não bota outra coisa não. Ou põe hino ou não põe nada. Por quê?
Você está incentivando seu filho e não adianta. Eu desde criança, meu padrasto tinha um radinho do Satanás, que era a Roberta Miranda, aquelas músicas, tinha um galo, tinha um rádio, um programa de rádio que tinha um cara falando assim, Luiz Alberto, como assim? Acho que ela mandou. Que ele dizia, cai na água, Giribita, era um galo. Não tinha? Você já viu isso? Não tinha? Eu via de... Meu Deus. Toda noite era o Giribita. Cai na água, aí o galo cantava. E pulava água. E daqui a pouco vinha a Roberta Miranda vai cantar. Aí cantava a Roberta Miranda. Eu sei as músicas tudo de cor. Eu era criança. O que eu tinha que estar ouvindo, Giribita? O que eu tinha que estar ouvindo, Roberta Miranda, que é as músicas? Mas a contratempo, minha mãe, na época o Sarney criou um programa de mãe crecheira, e as pessoas de casa podiam pegar os filhos das outras e ficar cuidando dentro de casa que o governo pagava. E aí minha mãe pegou e deixou nós na casa de uma mãe crecheira. E essa mãe crecheira, a irmã Dona Ana, tentou vontade de visitar ela, já tá velhinha. Ela era da igreja Casa da Benção. E aí eu, meus irmãos, nós ia pra casa da Dona Ana. Ô mulher que cozinhava bem, meu Deus. Por isso que eu digo que até a comida tem que ser de Deus, irmão. Ô mulher que tinha um feijão maravilhoso. Que comida que eu gostava. Eu ia lá pra lá só pra comer. E aí Dona Ana colocava nós tudinho, sentadinho nas cadeirinhas assim, um meninozinho. E ela começava, antes de nós comer, tinha que orar e tinha que cantar. Oh meu Deus. Aí nós ia, o homem que nasceu na Galileia, chama-se Jesus de Nazaré. Sei de tudo. Ele está comigo, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé. Se ela não tivesse me ensinado a fé mais fé e cantar as coisas da igreja, irmão, eu tava cantando Roberta Miranda hoje. E eu estaria no mundo cantando as coisas do mundo. Tinha virado qualquer coisa ruim. Giribita, alguma coisa, sei lá. Eu estaria naquilo que eu fui ensinado para ser. Graças a Deus, Deus colocou uma serva para plantar a semente de Deus em mim. E quando eu cresci, a semente de Deus fez mais efeito do que o giribita, graças a Deus. Não é verdade? E aí é o que eu falo para os pais nos dias de hoje. Ainda que a gente, irmãos, erre, que é claro que ninguém vai acertar tudo, mas se você priorizar Deus em tudo, os seus erros não vão ser tão relevantes assim. Porque Deus é quem vai firmar os seus filhos. Deus é quem vai fazer a sua casa ser abençoada. Tudo que você fizer, por mais que você ganhe pouco no seu salário, Deus vai ungir tanto o seu dinheiro, que você vai acabar o mês sobrando dinheiro na carteira ainda. Amém. Porque é Deus quem abençoa as nossas novidades. Amém? Que Deus possa nos abençoar, nos dar a capacidade, louvado seja Deus, de nos posicionar dessa forma, de colocar Deus em primeiro lugar, para que Ele nos encha do seu espírito e faça o nosso espírito ser evoluído, ser abençoado, e nós possamos ter a capacidade de nos colocar a construção da nossa vida, a construção da casa de Deus em nós. E Deus possa receber a nossa vida na presença dele. Amém? Amém. Tenho amado a fazer essas lives, apesar do trabalho que dá, de ver a quantidade de irmãos que pedem, muitos a gente não consegue atender todo mundo, que pede culto nos seus lares. E Deus está anotando todas essas pessoas, as que estão fugindo da igreja e as que estão clamando por culto na sua casa. Deus está anotando. E Deus, naquele grande dia, quando falar, as igrejas estavam fechadas, mas a tua boca não estava. Era para tu estar cantando, era para tu estar na igreja, era para tu estar fazendo culto na sua casa. E Deus vai honrar você por isso que você está fazendo. Amém, mãe Irá? A vida de cada um das irmãs que tem participado desses cultos, a sua vida que está aí conosco, ligadinho, ouvindo essa palavra, assistindo nossos cultos. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. Eu quero orar por você. Vamos orar? Pedir a bênção de Deus sobre os nossos lares, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Pai, na tua presença nós nos colocamos nessa hora, Jesus, clamando a tua misericórdia, clamando o teu poder, clamando a tua presença. Fala conosco, fala, Senhor amado, em nome de Jesus. Vem com o teu poder, vem com a tua graça, vem com a tua unção. Toma o primeiro lugar que é teu, Senhor amado, na vida de cada um dos teus filhos. Honra os passos, honra a fé, honra a vida dos teus filhos, Pai. Cumpre o teu propósito, a tua vontade. Ergue o espírito de cada um dos teus filhos. Dê a força, dê a graça, dê a unção que cada um precisa para poder fazer, Senhor amado, cumprir a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amanhã tem mais para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia.